vamos começar, né? Hoje a gente tem a honra aí de receber a Neide Rodão. Seja bem-vinda, Neide. Nós estamos muito felizes por você hoje estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho, né, da sua profissão, né? Fazendo um pouquinho de ensinamento, engajamento, fortalecimento, né? Todas as palestrantes que passam aqui são palestrantes batalhadoras, né? E nós estamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje. A Neide, mulheres. A Neide, ela mora aqui em Brasília, né? A maioria, a família está aqui em peso. É professora de educação física, casada, 48 anos, mas nem parece. Olha essa pele desta mulher, que mulher linda. Tem 2 filhas e trouxe hoje. E hoje o tema dela é muito importante para todas nós, né? O cuidado, o autocuidado, os benefícios da atividade física na saúde física e mental. Então vamos lá, Neide. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite feito pela Gisele e pela Jaque para estar aqui hoje conversando, dividindo um pouquinho do meu conhecimento, né, na área de educação física, enquanto profissional e enquanto mulher, né? Nós todas somos filhas, muitas de nós somos mães, somos profissionais e somos amigas, e somos mulheres que querem estar bem e que querem se doar bem para os demais, né? Então, eu agradeço muito o convite, a confiança e estou apaixonada pelo projeto, né? Pelo On Time. Eu acredito que nós, mulheres, nós podemos nos unir e ajudar outras mulheres. Sempre me incomodou muito essa questão de mulheres competindo, mulheres como rivais. Então, nós temos que nos unir, nos auxiliar, porque cada um, a seu modo, passa pelas mesmas dificuldades e passa pelos desafios que a vida nos apresenta. Então, eu estou aqui doando um pouquinho do meu entendimento, do meu aprendizado, mas, acima de tudo, aprendendo com todas vocês. Né? Aprendi muito na segunda, aprendi muito na terça, hoje também vou aprender. E eu acredito muito que a gente está aqui para transbordar na vida dos outros. Né? A gente tem que sair de nós e inundar o outro. E é esse inundar, né, que é necessário, que é o chamado, é o propósito, é o meu propósito. Então, eu queria, antes de mais nada, aproveitar um gancho, né, da área da educação física e queria convidar vocês a fazer uns minutinhos de respiração. De repente, nós tivemos um dia agitado, um dia atribulado, né? E a demanda da vida, ela só foi nos empurrando, e a gente chegou aqui e a gente não conseguiu olhar para nós. Então, eu queria que vocês colocassem a mão esquerda próximo ao umbigo, a mão direita aqui próximo do peito, e a gente vai inspirar, né? Fechando os olhos, inspira pelo nariz e expira pela boca. Movimento de balão. Vamos lá? E nesse momento a gente se conecta com a nossa essência divina, com a fonte de todas as coisas, que é o Criador, né? E eu vou me apresentar brevemente para vocês. Eu sou formada na área de educação física, já tenho muitos anos, me formei em 96, atuo na profissão, já trabalhei com bebês, crianças, jovens, adolescentes, idosos, e hoje eu trabalho com adolescentes do ensino médio, ali no 2º e 3º ano, saindo da fase do ensino médio, né? Sou apaixonada pela área da educação física e acredito
no exercício físico como prevenção e manutenção da nossa saúde. Há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive um episódio, passei por um período muito difícil na minha vida, que foi crise de pânico. Eu sempre muito determinada, sempre me exercitei, só que a crise de pânico, ela foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu sempre vi a atividade física como uma necessidade estética, uma necessidade de diminuir o percentual de gordura, vestir uma roupa, me sentir confortável, ter aquela adrenalina toda, aquele ânimo, aquela energia. E eu adoeci, Por que eu adoeci? Hoje eu faço uma leitura que eu adoeci porque eu não tinha o autocuidado. Porque a minha demanda era mais externa do que interna. Eu me cobrava muito, eu exigia muito de mim. Então, eu sempre quis ser uma mãe muito bem conceituada, eu sempre quis ser uma esposa que a sociedade ditava como é ser uma boa esposa, cuidar da casa. E a sobrecarga de atividades que eu não percebi, ela me levou a um adoecimento. E aí passei pelo processo de crises de ansiedades consecutivas, fiquei afastada do trabalho 8 meses, foi um período muito difícil, eu não conseguia ir à padaria, gente, sozinha. Eu parei de dirigir, Então, coisas mínimas que foram minando a minha confiança, que foram minando a minha autoestima e que eu me vi, assim, prostrada. Eu tinha medo de me exercitar e o meu coração acelerar tanto e eu achava que eu ia ter uma crise de pânico. Então, a partir daí, eu passei por todo o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e várias vezes eu ouvi do médico, olha, é um tripé. Daqui para frente você tem que cuidar desse tripé. O acompanhamento com o psiquiatra, a terapia e o exercício físico. E aí, eu sendo da área de educação física, ouvi o médico me falar que era esse tripé. E aí eu abracei o exercício físico e falei assim, esse aí eu já tenho como aliado, que é a prática da atividade física. E aqui eu quero falar para vocês um pouquinho dessa minha virada de chave, digamos assim, desse divisor de águas que foi ver o exercício físico como um aliado na minha saúde emocional e mental. Quando eu mudei a leitura de que o exercício físico ele é algo estético, algo que a sociedade cobra de nós, ou que a gente também se cobra. Quando eu parei de ver o exercício físico apenas por esse olhar e comecei a ver o exercício físico como um aliado nas minhas emoções, nas minhas reações químicas, eu não falho, gente, eu não falho. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça que nunca mais eu quero sentir aquilo que eu senti. Que a ansiedade, a depressão, ela não vai me roubar do foco da minha vida, da minha autorresponsabilidade. E se eu tenho esse aliado que é a atividade física, eu vou usar isso a meu favor e vou propagar isso para demais pessoas. E aí, nesse contexto, eu voltei a trabalhar e comecei a perceber muitos jovens, muitas adolescentes de 15, 16 anos, passando e vivenciando aquilo que eu tinha vivido. Crises de ansiedade na escola, na sala de aula. Jovens com 16 anos desmaiando na sala, indo para a direção porque não conseguiam controlar essas reações de ansiedade, de preocupação, de tensão. E eu comecei a atuar com esse assunto dentro da minha sala de aula, divulgando para os meus alunos, para as minhas alunas,
como a atividade física ia auxiliá-las nesse equilíbrio emocional. Então, eu posso falar aqui para vocês de várias razões para a gente fazer atividade física, né? A maioria vai falar, diminui o colesterol, diminui açúcar no sangue, regula a pressão arterial, diminui o percentual de gordura. Mas quando a gente vai para esse lado do exercício físico como aliado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, né, nas reações químicas até mesmo do nosso cérebro, poucas pessoas têm esse entendimento ou conseguem visualizar isso, vislumbrar isso. E eu estou aqui para falar para vocês que a irritabilidade, a fadiga, o cansaço crônico, a enxaqueca, o mau humor, a insônia, elas não são nossas amigas. Quando isso tudo está fazendo parte do nosso dia a dia, significa que nós estamos negligenciando o nosso autocuidado. Nós estamos deixando de olhar para nós. Nós não estamos ouvindo e percebendo os sintomas, os sinais que o nosso corpo está nos dando. A gente tem uma demanda enorme e as nossas prioridades acabam sendo a família e trabalho. Está errado? Não, de forma alguma. Mas para eu estar bem para a minha família, estar bem para o meu ambiente de trabalho, eu preciso primeiro estar bem comigo, né? Então, a atividade física, ela libera substâncias no nosso organismo, neurotransmissores que diminuem a nossa sensação de estresse, diminui a nossa ansiedade, diminui sintomas de depressão. E é engraçado que eu estava fazendo, né, montando a palestra, e o doutor Marco Antônio Abdu, não sei se alguém conhece, é um médico psiquiatra, ele tem um canal Saúde da Mente, né, um médico muito, muito conceituado e muito assistido, né? Ele fala assim que atividade física é um divisor de águas na caixinha das ferramentas desses tratamentos, até mesmo do TDAH, né? Então, desses tratamentos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e etc. E, além de tudo isso, gente, o exercício físico, ele nos auxilia a manter a nossa saúde mental, cerebral. O nosso cérebro funciona melhor, né? Então, algumas demências, a gente sabe que praticantes de atividade física constante conseguem minimizar e talvez nem vá desenvolver alguns tipos de demências, né? Como Alzheimer, como Parkinson. E eu estou aqui para convidar você, que é mulher, a comprar essa ideia do autocuidado e colocar o exercício físico como um autocuidado. Eu não vou porque meu marido quer, ou porque minha mãe quer, ou porque eu preciso emagrecer. Eu vou porque eu me amo e eu preciso cuidar de mim, né? Então, o autocuidado, o que é? O autocuidado são ações que a gente tem a responsabilidade, são ações individuais, eu escolho essas ações, né? Que me desestressam, que me tiram do momento presente. Seja ler um livro, seja contemplar a natureza. Só que a atividade física, além de eu ir para esse exercício físico, né, eu vou estar criando conexões em mim, no momento presente, em que eu vou estar eliminando sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. Eu queria que vocês entendessem o quanto isso é grandioso, gente, para nós mulheres. Nós que ficamos irritadas, mal-humoradas, que as pessoas da nossa casa às vezes falam assim, nossa, a senhora hoje está insuportável, hein? Nossa, mas a senhora hoje está estressada, né? E a gente tem essa válvula de escape, a gente tem esse momento em que a gente vai olhar para a gente, vai cuidar de nós e vamos receber como efeito colateral tranquilidade, calmaria, né? Autoconfiança,
autoestima, né? A nossa autoestima vai melhorar, a nossa autoconfiança vai melhorar, porque você vai estar subindo um degrau a cada dia. Não é tudo de uma vez, é um pouquinho de cada vez. Tá? E aí eu quero dividir aqui com vocês de que forma, porque nós mulheres, a gente dá algumas desculpas. Né? A mais ouvida é a falta de tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. E eu vou dividir com vocês um programa de treinamento que eu fiz com as minhas alunas, né? Principalmente com o grupo feminino. Elas sentavam comigo e a gente montava ali o seu cronograma, igual a nutricionista senta e você fala o seu cronograma alimentar, né? Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Essas mulheres dividiam comigo, olha, eu acordo tal horário, faço isso, isso, isso. Em cima desse horário, a gente observa como a gente pode encaixar a atividade física ali. Não precisa ser uma atividade física de 1 hora, gente, de 40 minutos. Hoje já sabe-se que se você tiver 20 minutos disponíveis no seu dia, que você possa fazer uma atividade com um nível um pouquinho mais elevado, para você se sentir ofegante, esses 20 minutos já servem mais do que 1 hora no exercício em que você não acelera o seu batimento cardíaco. Né? Então, tem como fazer um treinamento com um tempo menor, mas numa intensidade maior, que você vai usufruir de todos esses benefícios do exercício que eu acabei de comentar para vocês. Né? Nesse período de pandemia, eu achei muito legal, porque as academias estavam fechadas, às vezes a gente estava longe do parque, e a gente criou outras possibilidades de se exercitar, né? Que seja a corda. De repente você tem uma corda, ou se você não tem, é facinho de adquirir uma corda, e a gente faz um circuito pulando corda em casa, que não vai durar mais de 20 minutos. Né? Se você tem uma bola, se você tem até materiais de cozinha, a gente põe na garagem, faz mini circuitos onde o seu batimento cardíaco vai lá em cima. Né? A gente pode pegar vídeos, né, no YouTube, no Facebook, tem inclusive, eu anotei alguns aqui para indicar para vocês, tem um que é delicioso, chama-se Play Dance. Quem é da minha época da ginástica aeróbica, né, são movimentos de dança com agachamentos, com afundo, com exercícios de todos os níveis, iniciante, intermediário, avançado. Tem um outro que chama-se Roberta's Gym, depois eu até digito se vocês quiserem, tá? Roberta Gym, que tem exercício de 7 minutos para iniciantes, exercício com impacto, exercício sem impacto. Se você tem um problema de joelho, você tem um problema de quadril, não está confiante ainda para fazer algum exercício com impacto, tem lá exercício sem impacto. Né? De 12 minutos, de 15 minutos, de 30, tem treino de 60 minutos, que a gente pode fazer em casa, né? Aí, ó, a Denilza falou, tá aqui no meu, a Carol Borba. Carol Borba tem uns treinamentos curtos, eficazes e que a gente dispõe de todos esses benefícios. E tem a Bárbara Bozan. Bárbara Bozan também, é mais uma que eu indico, né? O meu favorito, gente, é do Play Dance, porque além dos exercícios de resistência muscular, né, ainda tem a dança, que aí a gente libera ali a mente, o cérebro, você viaja na música, você sai do momento do controle, em que você tem o controle de tudo, em que você está tão estressada, tão rígida, né, no seu dia, nas suas decisões, e você libera, né, essa raiva, esse desânimo, essa euforia, essa irritabilidade. Porque uma coisa que me marcava muito era que eu me sentia muito irritada, gente. Qualquer coisinha como se fosse uma TPM constante, né? E aí, quando a gente vai colocando a prática da atividade física como algo regular, a gente vai sentindo que isso vai diminuindo. E é perceptível esses sintomas no nosso corpo. Então, eu sugiro um treino em casa. Se você pode ir à academia, se você já
estou matriculada, por exemplo, numa academia, no clube, em algum canto, mas hoje não deu para eu ir, eu estou muito cansada, faz em casa. Faz 20 minutos em casa, faz 30 minutos em casa. Por quê? Se você deixa de ir um dia, no outro dia você já não quer ir. Se você deixa de ir 3 dias consecutivos, para você voltar ao treino, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, final de semana, se você trabalha de segunda a sexta, tá difícil de ir de segunda a sexta, pega um dia e faz sábado e domingo também, porque você já vai fazer 3 vezes na semana, no mínimo, né? Então, só para a gente fechar, eu não sei como é que tá o meu tempo aí, as meninas vão me falando, tá? Mas o indicado para nós obtermos os benefícios do exercício físico, benefícios físicos, emocionais e mentais, o exercício tem que ser constante. No mínimo, 4 vezes por semana. Eu, particularmente, acho que são todos os dias, porque todos os dias eu tenho TPM, todos os dias eu estou estressada, todo dia eu estou ansiosa, todo dia eu estou irritada, então eu prefiro de segunda a segunda, mas eu, Aldineide, né? Se para você é muito, no mínimo 4 dias na semana. Se durante a semana está muito puxado, vai por questões de trabalho, de demandas, faz 2 dias na semana, inclui sábado e domingo. Uma caminhada, um exercício em casa, pedalar, pular corda, fazer circuito na garagem da sua casa, andar de bicicleta. Há várias possibilidades. Se você precisar e quiser ajuda, pode me chamar que eu te ajudo nesse programa, nesse processo aí de transição, tá? No mínimo, 30 minutos. Cada treino, né? Cada dia, no mínimo, 30 minutos de duração. Se você conseguir fazer com intensidade mais alta, de forma... Como é que a gente sabe se a intensidade está alta? Se você começa a conversar e vai se sentindo ofegante, tá? Então, se eu fosse conversar com a Jaque aqui e estivesse movimentando ofegante, então essa intensidade está alta, né? Tá ótimo exercício. Se eu estou batendo papo tranquilamente, significa que eu não estou exigindo um esforço maior do meu organismo. Então, o ideal é que a gente esteja ofegante ao exercitar. E quando está muito intenso esse exercício, quando eu não consigo conversar, né? Aí já exige um nível de condicionamento maior. Mas eu subtenho que a gente, subentendo, né? Que a gente está conversando aqui com mulheres que estão saindo do sedentarismo ou que estão numa zona de treinamento intermediário, que não tem ninguém no avançado, porque cada caso é específico. Tá? Gente, eu estou falando muito sozinha, me perguntem, falem, divide aí comigo um pouquinho. Tá ótimo! E que horário que você indica? Tem alguma diferença de manhã, de tarde, de noite, ou tanto faz? Olha, Gisele, cada organismo ele se manifesta de uma forma, né? Então a gente tem que observar. Eu, por exemplo, meu pique, eu estou muito mais disposta pela manhã, né? É mais ou menos parecido com o horário de estudo. Tem gente que pela manhã está muito sonolento, demora, né, a pegar mesmo o tranco. Tem gente que já está mais esperto no período da tarde. Eu, particularmente, eu vou no horário que eu posso ir, no horário que eu consigo me ajustar, né? Porque às vezes o horário que eu estou mais ativa, meu organismo está mais ativo, não é o horário que eu posso ir. Então, entre eu não ir e ir, eu prefiro ir no horário que eu posso. Respondi? Sim. E a pergunta que não quer calar, como ter aquela motivação para ir? Porque tem gente que fala bem assim, não pensa, vai. Porque se pensar, vai ficar em casa, né? O que você dá de dica, assim, para a gente se motivar? Olha, eu acredito que na noite anterior, por exemplo, eu vou malhar amanhã, na noite anterior, mentalmente, eu já visualizo, já mentalizo que eu vou à academia. Isso me ajuda muito. Eu não sei, tem muitos psicólogos, tem muito coach, né? Hoje a gente escuta falar muito nessa questão da mentalização e da visualização. E para mim funciona. Então eu já separo a minha roupa, já determino o horário que eu vou e antes de dormir eu já mentalizo e visualizo. Nada vai me parar, eu vou.
e vou e cumpro aquele horário como como um momento de autocuidado meu, né? Então, assim, são técnicas, são estratégias que cada uma vai descobrindo para não se boicotar, porque muitas vezes é uma autossabotagem, né? A gente fica procrastinando, a gente desiste, e cada pessoa tem uma ferramenta diferente que vai ativar aquilo que você precisa fazer. Legal, muito bom. E a atividade física te ajudou a sair da crise da síndrome do pânico? Com a atividade física você conseguiu deixar o medicamento, ou mesmo assim teve que ficar com os dois juntos? Como é que foi essa etapa? Olha, eu fiquei um período sem ir, né, sem me exercitar, por quê? À medida que eu sentia o exercício avançando e o meu batimento ia acelerando, eu tinha o gatilho da crise de ansiedade. Então, eu achava que ia dar todas aquelas palpitações, todos os tremores, todos os sintomas que são horríveis. Né? E aí eu tive que começar devagar. Eu tinha medo de caminhar e o meu esposo ia comigo muitas vezes porque eu tinha medo de ter crise de ansiedade e não sair do lugar. Eu simplesmente ficava estagnada, né? Paralisada. Então, foi um processo de resgate da minha autoconfiança, resgate da minha autoestima. À medida que eu fui me sentindo um pouco mais segura, eu comecei a fazer atividade física sozinha, sempre mais moderada, até hoje, gente, já se passaram 5 anos, até hoje, se eu tô na esteira e meu coração começa a acelerar, vem aquele negócio, né, no meu cérebro vem o pânico, aí opa, peraí, isso já acabou, não é só uma aceleração, aí você muda o pensamento, coisa que a terapia nos auxilia, né, nos dá ferramentas para isso. E com o tempo eu fui fazendo desmame, né? O psiquiatra foi fazendo desmame, fiquei uns 2 anos na terapia, depois recebi alta, porque é importante, todo esse processo ele tem que ser concluído, é um ciclo que tem que se fechar. Então, a atividade física, ele funciona como prevenção para a gente não ter esses transtornos mentais. Uma vez você adquirido esse transtorno, a gente tem que juntar forças para sair. E o que eu acho mais importante de tudo, a gente tem que ter ferramentas para não estar indo e vindo. Passei de uma crise de depressão, daqui 1 ano eu estou de novo, caí. Daqui 2 anos eu estou de novo. Então, o exercício físico, ele vai nos dar essa estabilidade. Eu sei que a ansiedade está dentro de mim, mas eu tenho ferramentas de controle. E uma dessas ferramentas é a atividade física. Né? A atividade física faz isso na prática com você? Comigo. Né? Então, hoje eu não tomo remédio mais de ansiedade, de depressão, não tomo medicamento para dormir. E a terapia já não faço mais porque a gente busca o autoconhecimento, né? À medida que a gente passa por esse processo, o autoconhecimento entra na nossa vida como algo definitivo, né? E esse autocuidado que eu tenho falado tanto para vocês, esse autocuidado é a gente olhar com um olhar de amor, de carinho. Por que com o outro eu sou tão benevolente e comigo eu sou tão, né, tão forte ali, eu sou tão carcereiro? Por que eu sou carcereiro de mim mesmo? Então, o exercício físico, eu sou apaixonada. E outra coisa aqui, gente, que me chamou muita atenção nesse processo todo. Eu sou inspiração e eu sou referência para as minhas filhas, para as meninas que eu trabalho, para as jovens que passam por mim diariamente. Né? Então, quando eu conto a minha história, quando eu divido o que deu certo comigo, eu percebi quanta demanda de adolescentes chegavam até a mim. Tinha alguém passando mal, chama a professora de educação física, eu quero falar com ela. Quantas mães iam buscar as filhas na escola e me chamava junto, professora, conversa com a minha mãe, explica o que eu estou vivendo. Né? Porque a mãe não entendia, não acolhia. Eu acho que até por conhecimento, né? Não é por maldade, porque nenhuma mãe deixa o filho sofrendo por um querer. Né?
E aí eu me vi fazendo parte desse contexto e ajudando, ensinando técnicas de respiração, ensinando sobre atividade física, elas montando comigo, professor, agora eu estou correndo, professor, eu estou fazendo ginástica, não, professor, estou pulando corda 5 minutos, aí caminho 5, aí pulo mais. Então, assim, elas começaram a sentir e vivenciar esses benefícios no dia a dia. Né? Então, nós somos multiplicadores desses conhecimentos positivos. Bom saber de todos esses benefícios, né? Muito bom. A gente agradece demais aí os conselhos que você deu para a gente, as dicas, e agradece também a sua participação. Obrigada por dar um pouquinho do seu tempo aqui e o seu conhecimento para a gente. Foi ótimo. Eu espero que eu tenha Parabéns. despertado um pouquinho esse olhar para cada um. E, gente, desculpas são só desculpas. Tá? A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida. Ninguém vai cuidar de mim como eu mesma. Então, se eu vivi algo, se eu vivo algo que está me incomodando, que está doendo, eu que tenho que buscar essa ajuda. Então, a palavrinha autorresponsabilidade, ela vem muito forte para nós mulheres. Eu só posso doar aquilo que eu tenho. Então, vamos cuidar primeiro de nós, para depois cuidar do outro da melhor forma que a gente quer. Tem que ser um propósito, né, na nossa vida.